Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao canal Notícias Comentadas, canal que a gente analisa os fatos, analisa os cenários, e aqui a gente não tem censura, você pode comentar o que você quiser, desde que não faça spam. Aqui nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o campeão recordista absoluto de aparecer em listas de corrupção, em delação premiada, em gravação telefônica, tudo, até lista de feira, o Aécio Neves aparece. Você faz uma lista assim, vou comprar arroz, feijão, tá lá o nome do Aécio Neves. Então ele está em todas, é um cara que realmente está em todas. Apesar de estar em todas, ele, quando é levado um pedido de julgamento, já que ele é senador e tem certos privilégios aí políticos, não pode ser julgado para qualquer um. Mas quando ele é levado algum pedido de investigação para ele, sobre ele, para o Supremo Tribunal Federal, isso é arquivado com mais velocidade do que o processo de investigação. A gente tem um processo de investigação que dura muito tempo, colhendo provas e tudo mais, leva para o Supremo e aí tudo é abafado, ninguém fala no assunto e tudo se esquece. A imprensa noticia, mas assim uma coisa rapidamente. A gente vê que quando são desafetos da imprensa, como no caso aí Lula e Dilma, que são constantes desafetos da imprensa, essas publicações elas ficam dias, né? Ocupam bastante espaço na imprensa. Mas quando é do lado da imprensa, da grande imprensa brasileira, que no caso aqui a Carta Capital foge disso, é de uma outra linha, então isso daí não fica muito tempo, né? E aqui, bom, mais uma vez na gravação do Renan Calheiros aí com o Sérgio Machado, né, que foi liberada aí ontem, hoje é 26 de maio, né, temos essa publicação aqui do dia 25 de maio de 2016, a gravação foi feita antes, só que agora está sendo liberado tudo. Então, o Renan Calheiros fala para o Sérgio Machado que o Aécio está com medo. O Aécio ligou, procurou o Renan, se dizendo preocupado se tinha alguma coisa aí mais nova no sentido aí do Delcídio, que o Delcídio tinha falado, se tinha mais alguma coisa nova para ele se defender. Como é muito assunto aqui, né, para a gente analisar, muitas abas vocês estão vendo abertas aqui, a gente vai passar um pouco mais rápido para o vídeo não ficar tão longo. Mas é isso. Resumindo aqui, né, o Aécio está com medo e pediu para o Renan se tinha alguma coisa mais que estava incriminando ele. Então aqui está nesse outro link o áudio completo da conversa do Renan Calheiros com o Sérgio Machado, né? E daí você pode escutar essa parte. Esse áudio tem 19 minutos aqui do canal Debate Progressista, e aí você vai escutar essa parte que ele diz isso. E aí, bem aqui, citado em gravações de Machado com Jucá e Renan, Aécio mantém silêncio. A notícia é do UOL, tá? Do dia 25 de maio. Então, nas duas gravações foi citado o nome do Aécio Neves, e até agora ele não se manifestou em relação a isso. Todas as duas gravações é basicamente a mesma coisa. Aécio está com medo. Aécio tem procurado e está com muito medo, né? E aqui no DCM ele diz assim, o silêncio ensurdecedor de Aécio, justamente fazendo essa referência. Eu aconselho que vocês leiam todos esses links que eu estou colocando, porque cada um mostra uma visão um pouco diferente desse mesmo acontecimento, né? E daí essa pergunta aqui é bastante interessante. Ó. Quem não conhece o esquema do Aécio? Né, ele fala aqui, quem não conhece o esquema do Aécio? Essa daqui já é com a gravação do Sérgio Machado com o Romero Jucá. Tá? Então, mais uma vez, ele fala aqui, ele mostra que existe um esquema onde o Aécio Neves, principalmente a ligação com Furnas, né, mas outros casos, lista de corrupção, Odebrecht, para todo lado, o Aécio sempre está envolvido, e daqui o cara pergunta, né, quem não conhece o esquema de Aécio? Apesar de a gente saber que existe um esquema do Aécio, né, o que acontece, voltando aqui, quando esse pedido de investigação chega ao Supremo? Normalmente, quando chega ao Supremo, o encarregado de analisar esse caso aí é sempre o Gilmar Mendes. A primeira coisa que a gente pergunta, por que tem que ser sempre o Gilmar Mendes? E aí a gente vai ver o seguinte, ao barrar a investigação, Gilmar suspende até depoimento de Aécio. Eu vou ler aqui um pedaço para vocês, que é importante. Ao suspender as diligências de inquérito contra o senador Aécio Neves, o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal barrou os depoimentos do parlamentar. Quer dizer, ele anulou os depoimentos, disse que aquilo não serve mais. E de testemunhas também, apaga tudo. Barrou significa apagar. Tá? Ele não quer mais saber disso. Inicialmente marcados para o cumprimento em 90 dias,
e a coleta de evidências na documentação e arquivos apreendidos pela Operação Lava Jato que pudessem contribuir para o caso. Isso aqui é um absurdo, tá? Que ele proibiu a coleta de evidência, a coleta de provas, né, que pudessem contribuir na investigação da Lava Jato, proibido pelo Supremo Tribunal na voz aí do Gilmar Mendes. Na decisão que barra o avanço do inquérito e manda o pedido de apuração de volta para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para sua reavaliação, o ministro considerou não haver elementos novos que justificassem a continuação da investigação, entre a abertura de inquérito para investigar o senador e o cancelamento da diligência. Foram cerca de 24 horas. Então, aquilo que eu falei para vocês, muito rapidamente o Gilmar Mendes manda arquivar tudo que tem relação com Aécio Neves. Ele não só manda arquivar, como ele proíbe a nova coleta de provas, não só do depoimento do Aécio Neves, mas também de testemunha e tudo que possa contribuir para a investigação Lava Jato. Tá? Aqui, ó, coleta de evidências na documentação e arquivos apreendidos que pudessem contribuir no caso. Como assim não tem prova nova, e aí você proíbe a investigação de tudo que possa contribuir para o caso, então mostra que você tem uma decisão no mínimo estranha, né? Aí a gente se pergunta por que tem essa decisão estranha. Vou repetir aqui, ele barrou porque não tinham provas novas, mas ao mesmo tempo ele também proíbe de se fazer coleta de evidências que podem contribuir para o caso. Isso é grave, gravíssimo. Então, para entender isso aqui, a gente precisa entender mais então, um pouco sobre a relação Gilmar Mendes a Aécio Neves. Tá? No outro notícia aqui, do dia 25 de maio também, né? Essa notícia aqui, pessoal, anterior é do dia 16 de maio, que ele fez isso, barrou. Aí o Rodrigo Janot recebeu o material de volta, colocou mais evidências e mandou de volta para lá. No dia 25 de maio, menos de 10 dias, Gilmar Mendes manda arquivar segundo pedido de inquérito contra Aécio Neves. Quer dizer, não importa o que chega lá, de prova, de nada, não importa. Pela segunda vez em 2 semanas, Gilmar Mendes manda de volta ao Procurador-Geral da República pedido de abertura de inquérito contra Aécio Neves, presidente do PSDB. O ministro do STF pediu ainda que o Rodrigo Janot para reavaliar se o caso de investigar o senador. Quer dizer, o comportamento do ministro Gilmar Mendes é, no mínimo, suspeitíssimo. Como é que pode? Em alguns outros casos, por exemplo, quando o Lula, né, e Dilma também, ele manda barrar, ele proíbe liberação de verba, ele faz um monte de coisa, ele é extremamente ativo. Mas essa mesma atividade dele, quando se trata de Aécio Neves, é no sentido de arquivar tudo. Né? Como é que pode um ministro, assim, no mínimo ele teria que ouvir, analisar, investigar, libera a investigação. Qual o problema de se investigar? Porque se você investiga, se o cara é inocente, então não vai acontecer nada com ele. O problema de barrar uma investigação é quando você sabe que o cara é culpado. Aí sim, você tem que, se você tem ligação com o cara, ele precisa então barrar a investigação. E nos dá a impressão que o ministro Gilmar Mendes está fazendo algo parecido com isso. Né? E não adianta você pensar, você é petista, você é isso, aquilo, outro. Não adianta você ser contra o PT e fechar os olhos para esse outro lado da história. Esse outro lado é muito evidente. Tá? Mesmo independente da minha ou da sua opinião partidária, você não pode, se você realmente está comprometido com o Brasil, eu acho que todos nós estamos, queremos um Brasil melhor, você não pode fechar o olho para esse tipo de evidências que nós estamos tendo aqui. Isso é muito grave. Justiça seletiva não vai ajudar ninguém. Tá? Porque mesmo que ele beneficie uma pessoa hoje, lá no futuro, entrando um outro lá, vai prejudicar tudo de novo. Então isso não vale, a justiça tem que ser cega. Gilmar envia novo pedido de inquérito sobre Aécio para reanálise da PGRS. Isso aqui está replicando a notícia anterior. Bom, e para que você entenda essa relação, a gente vai praticar aqui o exercício da investigação. Né? É preciso que você entenda o que eu falei, a relação entre Gilmar Mendes e Aécio Neves. Eu vou mostrar aqui para vocês como se fazer isso. Eu já fiz isso antes, tá? Gilmar Mendes, vou digitar aqui no Google, Aécio Neves. Então aqui quando você faz isso, ele vai selecionar tudo que aconteceu, tudo que foi publicado na internet nos últimos dias, né, nessa ordem decrescente, dos últimos dias até o passado. Então aqui, digamos, se você ver aqui embaixo, né, tem 10 páginas, tudo com link de notícia. Da primeira é a mais atual e vai ficando velha até o número 10.
tá? Vai ficando velha e menos relevante. Então você vê que aqui, ó, envia novo pedido de inquérito sobre a net para reanálise. Vai aparecer somente essa notícia, porque isso aqui saiu em todos os jornais. Leia os motivos de Gilmar Mendes para suspender diligência sobre Aécio, manda de volta não sei o que para Aécio. Então não vai servir para a gente, se a gente quer pesquisar a relação entre Gilmar Mendes e Aécio Neves, isso aqui não vai servir. Você vai ter que usar de um recurso que é pesquisar mais no passado. Tá? E aí você vem aqui em ferramentas de pesquisa e você aqui está escrito qualquer data. Não, a gente sabe que essa coisa, esses depoimentos com Aécio aconteceram no último mês, digamos agora no mês de maio. Então a gente vai fugir desse mês. Vamos aqui intervalo personalizado e aqui, né, até o prazo final aqui. Então vou colocar aqui, ó, vou colocar março, 1º de março, começando, aí eu vou colocar aqui um ano antes. Março, vou colocar mais tempo, 2 anos antes, março de 2014. Eu coloco aqui 1º de março de 2014 e vou pesquisar. Agora eu vou entender um pouco mais sobre essa relação, né? O que foi publicado na internet que leva Gilmar Mendes e Aécio Neves. Você vê que na pesquisa aqui eu não estou colocando corrupção, nem nada disso não, tá? Vai aparecer tudo que tem na relação desses dois. E tem muita coisa. Casa caiu para Gilmar. Gráfica Fantasma também prestou serviços ao... Aí você clica aqui em cima, daí você vai ver essa notícia aqui. Mas tem um resumo. Gilmar Mendes quer investigar... Gráfica que Gilmar Mendes quer investigar prestou serviço ao PSDB. Serviço também à campanha de José Serra e de Aécio Neves. Os 3 patéticos, Aécio Neves, Gilmar Mendes e Eduardo Cunha. Gilmar Mendes, eu só vou ler os títulos porque é muita coisa. O polêmico ministro no caminho de Dilma e do PT... Aí fala dessa gráfica aqui novamente. Gilmar Mendes, o apito amigo do Fora Dilma no TSE. Aécio Neves defende decisão de Gilmar Mendes. Aí começa aqui, ó, Aécio Neves defende decisão de Gilmar Mendes. O que o Aécio tem que estar decidindo? Porque o Gilmar Mendes mandou investigar a campanha da Dilma. Não mandou investigar dele, mas mandou da Dilma. Aí é claro que o Aécio Neves vai defender, né? Gilmar Mendes vai relatar a ação do PT contra Aécio Neves no Supremo. Imagina o que aconteceu? Nada. Gilmar Mendes segue mágoa Tucano e busca segundo turno no Supremo Tribunal Federal. Aécio defende decisão de Gilmar Mendes. Gilmar Mendes reitera pedido para investigar a gráfica. Aécio defende decisão de Gilmar Mendes para investigação contra eleitorais de Dilma, que não pediu do... Isso aqui vai se repetir algumas vezes. Tá? Diário do Centro com Gilmar Mendes, Aécio Neves. Aécio prestou... Aqui, ó. Aécio Neves emprestou a aeronave de Minas para o Tucano. Tá? E ele também emprestou para o Gilmar Mendes, o Aécio Neves. Tá aqui, ó. Aécio emprestou o helicóptero de Minas para Gilmar Mendes. Tá? Gilmar Mendes abusa do cargo. Gilmar Mendes. Aí você vai ver, ó, Gilmar Mendes baixando a oposição. Gilmar Mendes pergunta se Lula fez teste bafômetro. Rejeita custo. Tá? TG. Tá. Gilmar Mendes bufa, mas não atropela a justiça. Bom, enfim, eu separei aqui algumas, né, que vão mostrar essa relação. Aqui na Carta Maior, publicação de 24 de maio de 2016, por que só Gilmar Mendes não conhece o esquema de Aécio? E daí você vai ver uma explicação bastante interessante. A conversa entre os delinquentes Sérgio Machado e o ainda senador Romero Jucá é a revelação mais completa até o momento, porque certamente surgirão outras revelações ainda mais elucidativas sobre a conspiração montada para a perpetração do golpe de Estado no Brasil através da farsa do impeachment. Então aqui ele vai apresentar alguns outros fatos. Um dos mais interessantes é isso aqui, ó. Gilmar Mendes é recordista em arquivamentos e abafamentos de escândalos envolvendo os tucanos e as pessoas, os empresários e os políticos aliados ao PSDB. Ele também tranca a votação de processos por mais de um ano, quando a matéria contraria os interesses tucanos, como, por exemplo, na ADIM, que proibia o financiamento empresarial de eleições. Então é interessante você ler isso aqui também. Outra notícia, a empresa de Gilmar Mendes promove seminário com Aécio Neves e Serra. É isso mesmo que você escutou. A Escola de Direito de Brasília, do Instituto Brasiliense de Direito Público, cujo um dos sócios e fundadores é o ministro Gilmar Mendes e a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, promoverão o 4º Seminário Luso Brasileiro de Direito, que abordará neste tema. Dentre os principais seminários estão os nomes Aécio Neves e José Serra, do PSDB, e Jorge Viana. Então ele convidou aqui o José Serra. Então você vê que os dois são próximos. Ele não convidou a mim, nem convidou a você, ele convidou o José Serra. Tá?
Aécio defende decisão de Gilmar sobre campanha de Dilma, já vimos isso. Aécio emprestou helicóptero para Gilmar Mendes, essa notícia aqui é de 2015, dezembro. Né? Gilmar Mendes promove seminário com Temer e Aécio Serra, né? E denúncia contra Aécio Neves em Furnas envolve também o ministro Gilmar Mendes. Está aqui falando nessa lista de Furnas que o próprio Gilmar Mendes recebeu dinheiro, possivelmente de propina. Então, pessoal, concluindo aqui o curso, vocês veem que a relação do ministro Gilmar Mendes com Aécio Neves, ela vem de longas datas. Eles estão sempre envolvidos e nunca entrando em contradição, em confronto, sempre se apoiando um ao outro. Quando um faz uma festinha, chama o outro, não sei o que, eu vou fazer um eventozinho ali em Portugal, vamos lá, sem a sua presença não vai dar para fazer, não sei o que. Então é sempre uma coisa muito amistosa, né? Amistosa demais. E a gente tem acompanhado que toda vez que o Janot pede para investigar o Aécio, o Gilmar Mendes abafa o caso. E aí eu me pergunto o seguinte: se você tem alguém no Supremo Tribunal Federal que é responsável por uma investigação e os fatos, né, os indícios, há indícios de favorecimento nessa decisão da Justiça, como é que se faz uma campanha, então, fora Gilmar Mendes? Tirar o Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, porque já está escancarado já isso. Ele poderia também, será que o Gilmar Mendes pode ser afastado e esse caso ser entregue a outro juiz? Porque enquanto ele estiver lá, ele vai estar influenciando o pessoal. E a gente sabe que o Supremo, né, parece que, como o Lula já tinha dito antes, o Supremo parece estar acovardado. E só que com essas coisas que a gente vê aqui, não só acovardado, parece que alguns do Supremo também são cúmplices de outros favorecidos aí, porque esse pessoal nunca é investigado, eles não são nem investigados, é tudo arquivado. Como é que pode isso? Sabemos que no Brasil existem dois movimentos, vamos resumir assim, bem bruscamente, direita e esquerda. Por que só um lado desse negócio é investigado e só um lado vai para a cadeia? Independente da minha ou da sua opinião, pense nisso. Tá? E o vídeo aliás, a gravação do Renan Calheiros com o Sérgio Machado, ela tem muitos assuntos, infelizmente não dá para fazer um vídeo só para abordar e comentar tudo que tem lá dentro. E por isso a gente vai pegando de pedacinhos e juntando fatos. O próximo vídeo com certeza é uma coisa que deixa a gente bem curioso, que é o Renan falando que a Dilma recebeu o presidente do Supremo, Lewandowski, e ela queria falar sobre a atual situação do Brasil, a crise institucional e tal, e o Lewandowski só queria falar de aumento. É isso mesmo. É uma coisa bem estranha, mas a gente vai falar isso no próximo vídeo. Um grande abraço, deixe seu comentário aí, lembrando que não tem censura, e a gente se vê então no próximo vídeo.